Recanto Espírita apresenta Estudando André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. Então, nós vamos iniciar, como sempre, com uma oração, né, de abertura. Alguém gostaria de fazer essa oração? Eu vou fazer, então. Deus de infinita bondade e misericórdia, agradecemos mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, na tentativa de aprendermos os ensinamentos deixados pelo nosso irmão André Luiz e pelos companheiros espirituais, através desse livro, Obreiros da Vida Eterna. Pedimos a tua luz, a tua guia, a tua direção na condução desse estudo, desse trabalho. Abençoa os nossos irmãos que não podem estar conosco hoje, onde quer que estejam, que recebam também a tua luz, a tua paz e o amor divino. E que nós possamos não apenas aprender, mas também absorver e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. E assim, pedimos a Ti, Jesus, permissão e pedimos a Ti e aos benfeitores espirituais que gentilmente nos assistem, permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Então eu vou agora fazer um share aqui da tela. Alguém gostaria de ler? Eu leio, então? Por favor, obrigada. Então, capítulo 17, a rogativa singular. Enquanto Dimas se recuperava lentamente, Fábio ganhava forças de maneira rápida, graças aos exercícios espirituais que realizou na Terra, resultando em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos descansavam na Terra transitória, sob os cuidados da irmã Zenobia. Os demais amigos também estavam atentos, especialmente para Cavalcante, cuja situação piorava. Inspirado por Fábio, Dimas reagia melhor às exigências da família e consolidava sua serenidade. Fábio, porém, movimentava-se livremente pelo Instituto e se interessava pelos estudos sobre planos elevados do universo. O progresso de Fábio trouxe tanta alegria que Jerônimo decidiu organizar uma visita de sua esposa. Mercedes. Quando ela chegou, ficou extasiada e agradecida, ajoelhando-se ao encontrar Fábio. Ele a confortou, dizendo que sempre estariam juntos, e pediu notícia dos filhos. Mercedes, emocionada, informou que as crianças estavam bem e que a família orava todas as noites pela alegria e paz de Fábio na nova vida que ele estava iniciando. Fábio a pede que mantenha a luz da esperança acesa e promete estar presente espiritualmente. Ele menciona a beleza da colônia espiritual onde está, descrevendo-a como um lugar encantador. Refletindo sobre o impacto da morte, comenta que a recuperação de memória é um processo gradual. A visita, emocionalmente intensa, termina com Mercedes recebendo uma flor simbólica de Fábio, que marca a promessa de continuar juntos espiritualmente. A missão espiritual é modificada. Aí é outro assunto. Sobre a irmã Albina. A missão espiritual é modificada e a irmã Albina recebe permissão para permanecer mais tempo na Terra, adiando sua desencarnação. André Luiz expressa curiosidade sobre as razões por trás dessa decisão, mas é aconselhado a ser paciente e aguardar o momento oportuno para obter resposta. Então, na leitura de hoje, a gente vai saber de onde veio a solicitação de estender, né, a vida da irmã Albina. Agora eu vou colocar o outro resumo que ele fez, ok? Jerônimo explica que as decisões espirituais não devem surpreender, já que todos estamos sujeitos aos desígnios superiores. A medida recente destina-se a remediar uma situação difícil, oferecendo benefícios para muitos. Jerônimo e André visitam Albina, cuja saúde está deteriorada. Durante um culto doméstico, Jerônimo aplica passes de restauração no coração de Albina, melhorando seu estado. A prece e os cuidados espirituais proporcionam-lhe alívio.
Albina sente-se melhor e comenta sobre a importância da prece para os enfermos. A melhora é recebida com alegria pelas discípulas e filhas de Albina. André questiona se as súplicas das discípulas influenciaram a melhora, mas Jerônimo esclarece que Albina já cumpriu seu dever com elas. Ele explica que o trabalho materno de Albina foi completo e que agora cabe às filhas seguirem seu exemplo. Albina pede que tragam Joãozinho, mostrando sua vontade de manter a conexão familiar, mesmo em sua condição. Alguém gostaria de ler? Bom, se ninguém for ler, eu leio, continuo lendo. Obrigada. Então, é assim, nós paramos nessa página 266, num parágrafo um pouquinho mais abaixo, tá? Mas eu achei por bem a gente começar, como o parágrafo estava no meio da página, achei por bem a gente começar do topo da página, tá? Tá bom. Você quer que comece por Doravante, né? Acho que sim, né? Melhor. Doravante cumpre as filhas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Da Albina, né? As filhas, né? Ele falando das filhas com relação a Albina, a mãe. Isso, Doravante cumpre as filhas seguir-lhe o exemplo de Albina, imitando-lhe a conduta cristã. Uhum. Os bons pensamentos de Lloyd e Eunice envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais em circunstâncias como esta que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de liberação, e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha, indagando. Lloyd, acredita você na possibilidade de trazer o Joãozinho até aqui? A interrogação, enternecida, seguiu-se plena aprovação da filha, e o telefone tilintou, chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo, à distância, meu orientador anunciou bem-humorado. Espera, o Joãozinho é o esposo dela? Tá bom, tá bem. Em breves momentos, ao passo que a senhora se entendia com o esposo à distância, meu orientador anunciou bem-humorado. Em breves momentos, receberá você a chave do problema. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência, quando o cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo de 8 anos presumíveis. Parando à porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava. Cumprimentou as senhoras, respeitoso, e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Não, esse que é Joãozinho, né? Não, ok. Então, quando ela chamou o Joãozinho, o telefone tocou e ela ficou falando com o esposo. Com o esposo, Albina rogou a Deus, o abençoou. Albina rogou a Deus o abençoasse. E o menino perguntou, vó, como vai? Designando o assistente, esclareceu. A súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Uau! A súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. O quê? Interrogou André. Jerônimo, todavia, continuou. Não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar, desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova,
Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, Uau, encarnado em missão do Evangelho. meu Deus. Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família de Albina há alguns séculos, torna o seio de criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do povo. Quer comentar? Não. Quer alguém para comentar? Bem tocante, né? Lindo, lindo, lindo. Estou emocionada, muito bonito. Se ninguém quiser comentar, a gente pode continuar. Ia formular perguntas novas, André, né? Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando à enferma que se abraçar a criança, aconselhou-me solícito. Observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquiria encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora Elizabeth. Desabafo. Vó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? Confio em Jesus. Na última vez que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar, Joãozinho? Os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou em voz firme. Precisamos da senhora neste mundo. Albina abraçou-o e beijou-o com meiguice maternal e prosseguiu. João, tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho, vó. Cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu, jubiloso, por haver encontrado um motivo de alegrado em vida e indagou com naturalidade. Qual, vó? A enferma pensou e disse, Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas, colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Expressava em voz tão dolorida que o hino parecia amarguroso. Lamento. Fim da primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta. As lágrimas saltaram-lhe, espontâneas. Tentou de balde fixar a Lorde para ganhar coragem, reparando que sua comoção contagiara a família. Precipitou-se nos braços da doente e gritou com força. Não, vó, não! A senhora não pode ir agora para o céu. Não pode. Deus não deixará. Albina recolheu, carinhosa, feliz. Que isso, João? Perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou. O menino tem razão. A Albina não irá mesmo desta vez. Atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais, advertindo. Que nota você de particular em Lloyd? Recorrendo às observações que já levaram a efeito, respondi sem hesitar. Reparo que aguarda alguém, uma filhinha que já entrevemos. Desde o primeiro encontro, verifiquei que está em período ativo de maternidade, em véspera de delirança. Isso mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante, porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Ambos
possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo seriam continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a, talvez, a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se, então, de todos os valores intercessórios, no instante em que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira, e triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Sendo comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa, e contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Quer comentar? Vamos comentar, acho que próximo é um novo capítulo, né? É. Que coisa mais linda, né? Esse neto de consideração, né? No caso, é um neto de consideração dela, né? Escolhido, mas também é associado dela de várias encarnações de vidas passadas, e o poder da oração dele, né? A misericórdia divina agindo mais uma vez também, né? Intercedendo por ela. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Então vamos continuar, né? Muito emocionante esse capítulo. É lindo, lindíssimo. Acho que está tão claro também, né? Poder da oração, né? E você vê que é uma criança de, acho que 8 anos, né? E a gente olha assim e enxerga um menino de 8 anos, mas um menino que já veio em missão várias vezes, né? Com vários afins, né? E está novamente em missão, intercedendo, inclusive por ela, né? Que através dessa intercessão vai salvar a menina, que também é companheira dele de missão, que está para nascer. Então a gente olha para uma criança, às vezes, não imagina, né? Tudo que aquela criança está trazendo, né? A trajetória espiritual daquela criança, a força espiritual daquela criança. Nossos olhos, né, carnais, enxergam ali pequenininho, mas naquele corpinho tinha um gigante espiritualmente falando, né? Exatamente. Legal, gente. Obrigado. Vamos lá, capítulo 18, desprendimento difícil. Agora tínhamos sobre os olhos o caso Cavalcante em processo final. Então, nós vimos Dimas, foi o primeiro, Fábio, Albina, e agora a vez de Cavalcante. Ao todo são 5 ou 6, você lembra? Eu não lembro, porque eu não acompanhei na leitura no começo. Um certo número, 5 ou 6. 5 ou 6 trabalhadores em processo de desencarnação, em que, né, o Jerônimo, a equipe do Jerônimo, entre eles André,
vão lá auxiliar nesse processo desencarnatório. E a Albina conseguiu aí a extensão, né, do seu tempo de vida. Como é que se diz? Não, moratória, né? Moratória. A extensão é chamada de moratória? A gente fala moratória, né? Ela conseguiu uma moratória. Divaldo fala que teve a moratória também, né? Divaldo. Agora tínhamos sob os olhos o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir, jungindo a carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. O enfermo perdia forças, e porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual estranho vaso destinado à fermentação continha o seco trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente assemelhavam-se a pequenos túneis, repletos das mais diversas coletividades microbianas. Desculpa. As velocidades permaneciam cheias de sangue purulento e, de quando em quando, abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Em todo o aparelho intestinal, verificava-se o gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos, e o estômago deixava perceber a avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animálculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu como microscópicos salteadores em sangue festivo. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto, em vista de tremendo esforço expendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Decorridos mais de 4 dias, em que atentávamos para o moribundo cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvava-nos o trabalho. Informando-se de nossa resolução de modo vago, através dos canais intuitivos, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão, a fim de ouvi-lo, e após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da harmonização fisiológica em declínio, o pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o eclesiástico em contristadora conversação. Padre, dizia ele em voz súplice, sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber, em definitivo, o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à sua frente. Tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas, mas o moribundo continuou ingênuo. Tenho medo. Tenho muito medo de morrer. Só um minutinho que eu vou admitir uma pessoa aqui, por favor. Pronto. Vamos continuar, então. Aqui.
Oi, Elia. Seja bem-vinda. Boa noite, Hélia. Bem obtemperou o religioso, não ocultando gestos de enfado que passou despercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que deve vir. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida, você foi sempre bom católico. Mas escute, e a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer em outras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela, mas agora, padre, encarando a morte, frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui o culpado direto? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que, às vezes, chamava-me padre sem batina. Possivelmente, minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Após fitar o clérigo, demoradamente implorou: poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdi-a de vista. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nosso desejo. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: obrigado, padre, obrigado. O religioso tentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Que ideia! Resmungou o interrogator entediado. Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu o descontentamento, sorriu humilde e calou-se. O sacerdote, ao se afastar, aliviado, encontrou certo médico e indagou: afinal, o que acontece ao convocante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Meu Deus! Nossa, meu Deus do céu. Aí o médico responde: tem sido gigante na reação, informou o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, vem examinando a possibilidade da eutanásia. Parece-me caridade, redarguiu o Galhoso, o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. Eita, nós, hein? Nossa. O Esculápio abafou o riso franco e despediram-se. A cena chocava pelo desrespeito. Ambos profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência da minha singela colaboração, mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem-amada criança. Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante e trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertira-o do deplorável estado de seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa,
dentre as diversas que atendiam a casa. Experimentava funda sede de consolo. Necessitava coragem que lhe viesse do exterior. Provavelmente, encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soube prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo o melhor humor. Fez questão de escutá-lo, alçando desinfetante enérgico ao nariz, a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcante chorou, queixou-se. Precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas. Logo pudesse tomar o serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo, com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistia-se nas solicitações, concluiu ríspida e secamente. Não tenho tempo. O agonizante deu curso ao pranto silencioso, recordou de alma oprimida por angustiosa saudade a infância e a juventude. Percorrera as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações de culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão, porque amara o exercício do bem, constante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Perseverava mesmo assim. Embora as condições elevadas em que se desenvolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade de sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Desejava algo de melhor e mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por ingressar em coletividade diferente em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que se filiara, repelia-nos a ação. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou proporcionar-lhe sono profundo, de maneira a subtrair os temores em socorro direto, fora do corpo físico. Contudo, o moribundo lutou para manter-se vigilante. Temia dormir e não despertar. Pensava ansioso. Queria ver a esposa antes do fim, dizia de si para consigo. Não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Oh, se ela surgisse! Acariciava a possibilidade. Penitenciar-se-ia dos erros passados. Pedir-lhe-ia perdão. Tamanha humildade assomava-lhe ao ser naquela hora de grande abatimento. E não se magoaria em receber-lhe a visita junto do outro. Por que odiar? Porventura não lhe ensinava a lição de Jesus, que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele, que mantinha dobrada indiferença para com as exigências afetivas da companheira,
pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem despreocupado de qualquer responsabilidade, que se recolhera talvez em desesperação. Se pugnara sempre pela prática da caridade, por que motivo ele, Cavalcante, faltara com a necessária demonstração, portas adentro do próprio lar? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente, porém, reprovava-lo. Ninguém poderia reprová-lo. Mas, será esse o caminho escolhido? Que razões o levaram a desposar a pobre criatura, incapaz de aprender-lhe a fome de luz? Porque fizera firmes promessas a um coração feminino, ciente de que ele não poderia atendê-las. A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como um sicário invisível. Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Jerônimo poderia aplicar-lhe recursos extremos, mas absteve-se. Inquirido por mim acerca de seus infindos cuidados, explicou muito calmo. Ninguém corte onde possa desatar. Ninguém corte onde possa desatar? Não entendi, não. Acho que não se deve cortar um nó para se desfazer, se é possível desatar com calma esse nó. Às vezes você, na impaciência, vai lá e passa a tesoura no nó e, né, separa as duas partes. Mas se é possível desatar sem cortar, é melhor desatar. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Você não tomar uma atitude precipitada, né? E sendo que ele estava vendo lá na frente que a coisa ia se desenrolar de uma forma mais espiritualmente falando, natural. Tá. Foi isso que eu entendi. Você explicando agora eu entendi também. Obrigado. De nada. A resposta calou-me fundo. Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador. Cavalcante reagia, insistente. Sentindo-nos a aproximação e interferência, de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que imploravam a graça de ver a companheira antes de morrer. Desventurado, irmão, comentou Bonifácio comovido. Não sabe que a consorte desencarnou há mais de ano no Catre, vítima de uma infecção luética. O que é Catre? Não sei. Tenho a mínima ideia. Dá uma olhadinha aqui. Então, a esposa que ele quer... Já está desencarnado, né? Desencarnado. A esposa que ele gostaria de encontrar antes da morte já estava do outro lado. Berço. É uma cama, um catre é uma cama pobre. É uma cama que não tem muito conforto, é assim uma cama que foge assim um bocadinho aos cânones do conforto, não é? Assim uma coisa. Seria no leito? Um catre? Não, né? O leito já é abrangente, confortável, pode ser né? bom, mau, já é confortável. O catre é qualquer coisa assim duro, assim uma coisa fora do... Tá. Obrigado. Ok, vamos voltar aqui. Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não disparar interrogações à torta direita em busca de pormenores. Coibi-me, infelizmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro recomendando. Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência do corpo, não. Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas,
a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede comovedoramente a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder. Caraca, então já era para ele estar desencarnado, né? Pois é, incrível, né? Com a pessoa mesma pode, né? Atrasar, poder mental, né? Poder mental, né? Exatamente. Resolvi, né? Então, Jerônimo falando, resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando efetuaremos a liberação. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por instante até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente de hora em diante e, com espaço de algumas horas, as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir. Verá, desse modo, a esposa, antes do decesso que se aproxima, e dormirá menos inquieta. Ah, que bom, né? Mais uma vez, a misericórdia e a bondade, né? Da espiritualidade agindo. Né? Bonifácio pôs-se pronto para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. Logo após, o assistente operou, cauteloso, sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância, atenuando-lhe a capacidade de existência. Ausentar-nos-íamos por breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meia-noite. Meio-dia. Meio-dia, além do meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita, aqui um moribundo se recolhera, perguntei a Jerônimo admirado, já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisíveis aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de vampirismo que me impressionam no recinto? Eita, informação nova aí, hein? E informou o orientador com espontaneidade. Mas terá energia suficiente para tudo ver sem perturbar-se? Não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado, diante de um quadro desses, poderia ser vítima da loucura e, possivelmente, atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga um pântano como um céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. A notícia pôs-me em frêmitos de piedade. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Então, Cavalcante está no hospital? Achava que ele estava em casa. Eu também achava que era em casa, né? Ele estava no hospital. Parece que está no hospital, né? Eu também achei que era em casa. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, desagradaram-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa e cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação. Mas Jerônimo me informou, sem estranheza, que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, só nos competindo irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem, contudo, violar as posições de cada um. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então ele está aparentemente no hospital, né? Uhum. E está acontecendo aquela, né, a relação, né, de vampirismo, né?
causado pelos próprios enfermos. E mesmo que os mentores, né, os amigos espirituais ali intercedessem e os retirassem, ele de volta atrairia, né, não só ele, como os outros. Você vê como tudo parte da gente, né? Tudo, na verdade, a gente está no comando, a gente tem muito mais poder sobre as situações que a gente passa do que a gente tem conhecimento, né? Se ele soubesse que ele que estaria atraindo, que ali que a atividade mental dele que estava atraindo, é claro que ele ia se esforçar para não, mas ele não tinha noção disso, né? Agora, o que me faz pensar bastante é o seguinte, ele foi um trabalhador no bem, né? Parece que a encarnação dele inteira, ele trabalhou muito, né, no bem, na igreja, e até acha que perdeu a esposa porque se dedicou demais, né, à caridade, e negligenciou talvez o casamento, e no momento da morte está experimentando, assim, esse terror, né? E se ele que trabalhou no bem, eu fico imaginando eu, por exemplo. Meu Deus do céu, né? Mas, enfim, cada caso é um caso, né? E a situação, né, de conhecimento, né, de educação religiosa e mental, espiritual, às vezes a gente passa a vida inteira ajudando e não se ajuda, a gente não ajuda a si mesmo, né? Não se desenvolve, não foca em si mesmo, foca mais nos outros, e é o que está dizendo, ele focou muito nos ideais e não aceitava, né, que ninguém contrariasse seus ideais, e lutou pelos ideais dele, que é muito bonito também, mas a gente não pode também, nada, né, com desequilíbrio, exagero, ele foi muito para um lado e deixou o outro, né, negligenciado. Então, até quando a gente luta pelos ideais, pelo que a gente acredita, que está dizendo aqui que eram coisas boas, né? A gente tem que não se apegar demais àquilo que a gente luta, ter flexibilidade, né? Mental, espiritual, para também cultivar outros aspectos da encarnação. Não se apegar demais à obra, né, que a gente está ali trabalhando, construindo, né, que no caso dele era o ideal, né. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Eu fiquei pensando... Era só um comentário, assim, para acrescentar em relação ao que acabaste de dizer. Por isso é que é importante, não é? A reforma íntima e a capacidade que a pessoa... A capacidade não, a necessidade que a pessoa tem de se prescrutar, de se observar, para perceber, assim, os seus pontos, as suas fraquezas, não é? Onde se tem que trabalhar, não é? E muitas vezes nós não temos muita consciência disso, não é? Mas tentar pelo menos fazer desta reencarnação um estudo, um autoestudo, para podermos ficar mais confiantes no nosso progresso, não é? Com certeza. Ariane, você levantou a mão? Sim, eu queria só... uma coisa que eu fiquei pensando, lendo a história dele e do Cavalcante, é que a gente nota a importância porque ele deu muito valor à religiosidade, e ele esqueceu da espiritualidade. Você vê uma pessoa que trabalhou, sempre foi muito ativo na igreja dele, fazendo, né, Caridade. as coisas da igreja, e envolvidos nas coisas da igreja, porém, agora, no momento da partida, tá faltando essa conexão com a parte espiritual, porque mesmo ele tendo, assim, sempre focado e ativo e trabalhador, ele não trabalhou a parte espiritual dele, e agora está morrendo de medo de morrer, e desesperado.
e assim, angustiado, se agarrando poderosamente, como foi falado aí, que ele estava lutando de todas as maneiras, que você vê até a carne já estava num processo de putrefação, né, que a infecção já tinha tomado conta de uma maneira nos intestinos dele, que estava até fedido, tanto que a enfermeira, né, chegou perto e se sentiu, né, mal por causa do cheiro, o padre chegou perto e, né, falou: "O cara tá apodrecendo por dentro, de dentro para fora", e então você vê, olha, como que o nosso pensamento, cria. Você vê, o pensamento dele tá focado na única coisa, que é não morrer, desesperado, agarrado naquilo. E enfim, aí fiquei pensando nisso, sabe, como é importante a gente trabalhar nossa espiritualidade, né, porque não importa a religião, mas quando a gente se conecta com Deus, né, a gente tem fé, a gente, consegue confiar mais, né, na misericórdia e sim, e também confiar que nós somos filhos do Pai. Independente do que acontecer, nós estamos sendo cuidados. Olha quanto carinho está sendo, né, atendido dessa maneira, quanta coisa, quanta esperança está sendo dado para esse Senhor, em tantas situações que estão mudando e fazendo tantas coisas para ele. E também voltando na história anterior da Albina, você vê como já tem uma outra, visão, quando a pessoa já é um pouco mais ligada com a espiritualidade. Você vê e já tem um outro tipo de comportamento com relação a quando está se aproximando da morte. Eu fiquei pensando nisso só, queria só fazer esse comentário. Outro dia eu vi o Haroldo falando uma coisa que a gente morre na morte e vive na morte como viveu na vida, né? Então, ali não tem verniz, não tem... a gente olha, às vezes, a pessoa trabalhando ali, né, na caridade, todo dia fazendo, mas a gente não está vendo o íntimo, né, daquela pessoa. E ali, naquela hora da morte, ele está vivendo a hora da morte como ele viveu na vida, sem se conectar intimamente, né, com Deus. Ele acho que foi uma pessoa aquela pessoa que opera mais na prática, né, no ritual, na prática, na superficialidade, embora bem intencionado, né, não se importou em se aprofundar em nada, né, achou que aquilo ali já era o suficiente, né. Tem no livro Transição Planetária, do Divaldo, tem uma... Não é Planetary Transition, é o último que ele fez no lockdown, é No Rumo do Mundo de Regeneração, é esse mesmo, No Mundo de Regeneração, que ele escreveu durante a pandemia, né? E ele descreve algumas cenas nos hospitais, das pessoas que estavam desencarnando de Covid na época, e ele fala que alguns que recebiam ali a sentença, né, de morte, né, o médico falava que era ali porque não tinha mais o que fazer, tal, a pessoa ia morrer mesmo, alguns se revoltavam, entravam em desespero, tal, e ele via verdugos que estavam ali em volta, só esperando a pessoa sair do corpo para poder, né, atacar. E alguns, poucos, nessa hora que ouviu essa notícia, entrava em oração, e ele desencarnavam de forma muito mais tranquila e serena quando isso acontecia, né? Então, é isso mesmo, né? Ter serenidade, a gente trabalhar o nosso íntimo para conseguir ter serenidade na hora da morte, que não deve ser fácil para ninguém, né?
Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Nós estamos já com o horário avançado, mas se alguém quiser fazer rapidinho. Não? Então, nós vamos parar por aqui hoje. Muito interessante, muito bonita a parte do Joãozinho, né? Do neto, muito linda. A gente viu a misericórdia divina agindo em todas as situações, né? Descritas hoje. E o quanto também nós somos responsáveis, né? Pelo desatar dos nós, como foi dito. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento do estudo? Eu posso fazer, Alex. Obrigada. Querido Mestre Jesus, nesse momento encerramos mais um estudo do livro do nosso querido irmão André Luiz. Hoje, com muita emoção, lemos e estudamos, compartilhamos ideias em torno de duas pessoas que agiram de maneiras diferentes, permaneceram de maneira diferente quando aproximaram do desligamento carnal. Agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de estarmos estudando, aprendendo, ampliando nosso conhecimento, trabalhando nas nossas consciências, para que quando chegar a nossa hora, possamos fazer a transição de uma maneira mais tranquila e que possamos trabalhar na nossa reforma íntima, vibrando energias positivas para todos que estão ao nosso redor, para que continuemos também o trabalho quando passarmos para o plano espiritual, a nossa verdadeira casa. Agradecemos por essa oportunidade nesta vida de conhecermos a doutrina espírita, de estarmos em contato com os nossos mentores, trabalhando em desdobramento e aprendendo sempre, pois o Senhor mesmo nos disse que conheces a verdade e ela os libertará. Então estamos cada vez mais aprendendo, cada vez mais libertando-nos das presas, dos grilhões que nos prendem ao homem velho, a essa pessoa que estamos lutando cada dia para ser cada vez melhores. Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Abençoe-nos durante a semana, abençoe os nossos lares e abençoe também o nosso planeta que precisa tanto do seu amor. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.